do Chega de Medo e Ansiedade. Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade. E é isso que nós vamos fazer hoje, porque a pergunta que nós vamos responder nessa live, que é uma live de chega de dúvidas, é: por que a ansiedade acelera o coração? E olha que esse sintoma é chato pra caramba, não é mesmo? Boa noite, José Cardoso, aqui no meu Instagram. Boa noite, você aqui no meu Facebook. Eu gostaria que você já me fosse me avisando se a imagem e o som, especialmente aqui no Facebook, estão ok. Então, se tá legal, por favor, me avisa aqui para a gente dar continuidade. Já temos algumas pessoas ao vivo e essa live também vai ficar gravada, vai ficar no nosso Facebook, no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube. Todas as redes sociais levam o mesmo nome, o nome que está estampado aqui na minha camiseta: Chega de Medo e Ansiedade. Então, você que está ao vivo aqui do Facebook, eu ainda não tenho acesso aos comentários. Se você puder me dizer se está ok, se não está, eu vou pedir para a Inês, se ela já estiver me acompanhando aqui ao vivo. Está, né, Inês? Acabei de te ver aqui. Boa noite, Inês. E aí, Veban. Eu não sei quem é o nome aqui. Veban, daí tem um WY. Então, boa noite, diga aí o seu nome pra gente poder te cumprimentar. Vai dizendo também da onde você está me acompanhando. Eu estou aqui no interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa chamada Indaiatuba, que acabou de fazer aniversário na semana passada. Eu ainda tô sem os comentários aqui no meu Facebook, então eu não sei se está tudo tranquilo por aqui, tá? Boa noite, Valéria. E a Valéria tá aqui no Instagram. Valéria, eu fiz um teste no começo hoje da noite para ver se estava tudo ok no nosso Facebook. E a Valéria estava no Face. Agora a Valéria está no Instagram. Eu não sei se ela saiu do Face porque não tá funcionando o som ou se ela tá aí passeando nas redes sociais, né? Então, eu vou aqui ainda torcer para os seus comentários saírem aqui no Facebook, tá? Porque eu tô sem os comentários, então eu não consigo saber se vocês realmente estão me acompanhando, se a imagem e o som estão legais para você. E ela tá me dizendo que o som está desculpa, que o Face está sem som. Que coisa, né, Valéria? A gente fez o teste, você presenciou, você é a testemunha de que há 1 hora atrás estava funcionando tudo certo, né? Então, eu vou aqui encerrar o vídeo, pedir para as pessoas estarem indo para o Instagram. Deixa eu recarregar aqui. Boa noite, Rosa. Boa noite, Paula. Boa noite, Gabriela. Está sem som aqui. Então, vamos para o Instagram. E fechamos aqui o nosso Facebook. É um mistério isso, né? Quem será que pode nos ajudar com relação a isso? Porque é algo que está... Espera aí que eu não estou conseguindo desligar agora. Eu ainda estou ao vivo. Aê! Encerrar, eu estou encerrando várias vezes e não está fechando. Você quer coisa que faz acelerar mais o nosso coração do que estar ao vivo? Pensa bem, é algo que você tem que se expor, é algo que às vezes não funciona e você tem que improvisar ali, né? Rapidamente. Então, isso faz com que acelere o coração. É que para vocês terem uma ideia, essa já é a 102ª live do Chega de Dúvidas. Então, eu e a Inês temos já, como se diz, um treinamento árduo sobre as questões todas de estar ao vivo. Mas falar em público é uma situação muito ansiogênica para a maioria das pessoas, porque tem uma estatística que diz que praticamente 70% das pessoas é introvertida. E a maioria delas, além de introvertida, ou seja, mais quietinha, é também tímida.
Então, para uma pessoa tímida, é muito complicado estar ao vivo. E o coração vai acelerar. Além do coração acelerar, o rosto vai ficar vermelho, a respiração vai ficar rápida, a palavra vai sair meio entrecortada, porque existe uma tensão, uma tremedeira, e aí a pessoa percebendo isso, vai ficando pior ainda. Boa noite, Vanderleia, boa noite, Eico, boa noite, Iris, boa noite, Daniela, sejam todas bem-vindas, boa noite, Flavinha. Então, minha gente, vocês têm aceleração no coração? A famosa batedeira. Semana passada eu recebi uma pessoa que eu já atendo há algum tempo, que não foi por ansiedade que ela veio me buscar, o quadro dela não é ansiedade, mas que chegou com o coração assim, aceleradíssimo. Vamos para a água, minha gente? Lembram? Qual é um dos gatilhos da ansiedade? Sede. O que a gente precisa fazer para manter nosso cérebro hábil e em 100% para aprender a hidratá-lo? Então, convido vocês, junto comigo, junto com a Inês, que eu tenho certeza que também está com o copo dela lá, na casa dela, a gente possa aí fazer um tim-tim para continuar essa live bem hidratadas. Eu não trouxe a garrafa, trouxe só o copo e tô percebendo que eu deveria ter trazido 2 copos, não só um, porque está quente aqui. José Cardoso está me dizendo o seguinte: já me disseram que crise de pânico, quando acelera o coração, pode infartar. Verdade ou mentira? Mentira! Mentira, José Cardoso. A não ser que, tá? Tintim, Inês. A não ser que a pessoa sofra do coração. E a gente vai ver algo muito interessante hoje nesta live que se chama ansiedade cardíaca. Eu te pergunto, talvez você já saiba que você sofra de ansiedade. E ansiedade cardíaca? Será que é seu caso? Você já ouviu falar sobre isso? Tem a ver exatamente com o que o José Cardoso acabou de nos apontar aqui nos comentários no Instagram. De que o coração muito palpitante, muito acelerado, pode ser que, né, ele vá para o extremo do exagero no processamento aí dos batimentos e pife, ou seja, tenha um infarto, né? A Gabriela tá dizendo assim, ó, o meu não acelera mais, ele dá uns pulos, lateja, queima. Eu dizia para vocês, então, que chegou uma pessoa, né, para mim, que tava com o coração assim. E ela sabe que eu sou especialista em tratamentos para ansiedade, ela não é uma pessoa que se encaixa dentro dos transtornos ansiosos, mas ela me disse assim: Sandra, será que isso é ansiedade? E curiosamente, ontem eu recebi uma outra pessoa também, que eu já atendo há algum tempo, e ela me disse isso: graças a Deus que eu tô aqui hoje, porque eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Você precisa me ajudar, Sandra. Bom, as duas estavam com que sintoma? Elas estavam exatamente com esse sintoma que é a pergunta desta live de hoje. Por que que a ansiedade acelera o coração? Essa pessoa da semana passada, como esta de ontem, tinham as duas o coração acelerado. Esta de ontem, além do coração acelerado, ela estava com a respiração acelerada. Então, ela falava e ela precisava, eu estou exagerando, mas ela precisava estar tomando os goles de ar porque ela estava fazendo esse movimento, porque estava tudo acelerado. E a outra pessoa da semana passada, não. Ela dizia assim, eu sinto o meu coração. Ela falou assim, é muito estranho, porque eu sinto o meu coração. Eu sinto ele pulando, parece que ele vai sair da caixa torácica. Mais ou menos como a Gabriela está falando, que o coração dá pulos, né, Gabriela? Não sei se é algo parecido a isso, mas ela fala assim, é uma sensação muito ruim.
parece que eu vou ter um infarto, porque o coração parece que vai explodir dentro da minha caixa torácica. Bom, o que estava acontecendo nesta pessoa da semana passada que o coração estava sendo sentido assim, como se ele estivesse batendo fora do peito. Tal a sensação de sentir realmente a pulsação. Ela estava com uma interação medicamentosa. Tinha alguns medicamentos que ela estava tomando ali que estavam provocando isso. E o que é curioso? Muito possivelmente, se ela não tivesse realmente vindo para o consultório, se eu não tivesse examinado todos os outros sintomas, ela poderia concluir que ela estava com ansiedade, ou ela poderia concluir o quê? Tô tendo algum ataque no coração. Tô passando mal. Como a gente conversou, examinou, e eu perguntei o que ela estava tomando, eu sabia que ela tinha vindo de um Covid, enfim, né? Tinha uma história que eu conhecia. A gente começou a fazer o ligue-pontos e descobri que não era uma questão de ansiedade, que não era um infarto, mas estava existindo, sim, uma interação medicamentosa. Então, aí, ela foi buscar ajuda médica para saber como que ela substituiria alguns medicamentos que ela estava tomando. Deixa eu aqui fazer um boa noite para Rita, para o Evando, para Elza, para Marili, para o Apezinho, esqueci seu nome. Agora, como eu não estou toda semana, eu estou invertendo com a Inês, a gente fica prestando atenção não nos nomes de vocês quando a gente está fora da live, nos comentários. A gente fica prestando atenção nos comentários, né? A Gabriela tá dizendo assim, né? Deixa eu ver primeiro o que a Marili tá dizendo. Boa noite, onde eu estava com muita ansiedade, uma agonia, coração acelerado, inquietação. Bom, a Gabriela tá dizendo assim, sim, de repente começo a perceber ele. Exatamente. Isso é uma aceleração no coração, tá, Gabriela? A Marili diz que também sente isso. E a Rita também. A Pezinho Coutinho também. Então, vamos para o segundo caso que eu falei de ontem, que eu atendi essa pessoa ontem, que chegou com o coração também acelerado e chegou com uma respiração bastante rápida, né? E ela disse isso também. Bom, o que a gente faz quando a gente está num processo, num tratamento? A gente investiga. Obrigada, Inês. A Elizabeth Coutinho. Obrigada. Prazer, Beth. Tô íntima já, né? Você vê que a pessoa é íntima. Bom, o que a gente faz no contexto de tratamento? A gente entende o quadro todo. A pessoa vem com uma peça do quebra-cabeça e a gente aciona várias peças, inclusive as peças que não estão sendo vistas pela pessoa, que é justamente a causa do medo, que o medo que leva o seu coração a acelerar, para te proteger, para você lutar ou fugir. E o que está causando medo? Muito possivelmente um pensamento distorcido, uma crença negativa, que a gente chama de programação mental. Então, a gente, dentro do contexto terapêutico, seja online, no nosso programa Chega de Ansiedade, seja no consultório, a gente vai montar o quebra-cabeça. Então, a pessoa vem com uma peça. Qual que é a peça que nós estamos falando hoje? Coração acelerado. Ok, o que outras coisas tem, tá? Vou fazer só um parênteses, por que eu tô falando disso tudo? Por causa da pergunta do José Cardoso. Será que realmente, se eu tô num ataque de pânico, meu coração tá acelerado, eu posso infartar? Então, é aí que eu vou chegar, tá? Eu tô construindo para vocês irem entendendo que um sintoma pode ter múltiplas causas e a gente precisa olhar para o quebra-cabeça inteiro para não tomar uma parte e já saber o que se trata. Não, é mais complexo. A gente precisa examinar mais coisas. Boa noite, Seixa. Então, a gente precisa olhar para aquele coração que está acelerado, entender o contexto, entender a história daquilo, ou seja, aquilo que a gente sempre fala. Qual foi o gatilho? Ou quando que começou? Como que começou? Então, dessa pessoa, o que acontecia? Ela teve uma situação de um desentendimento com uma cliente.
E ela estava com o coração acelerado e ela estava com a respiração rápida, falando até entrecortado, porque ela estava com muita raiva. Muita raiva. Não era medo, era raiva. Então, veja bem, a gente pode ter o coração acelerado por medo, nós podemos ter o coração acelerado por raiva, a gente pode ter o coração acelerado por uma interação medicamentosa e por outros motivos. Então, o coração acelerado, ele precisa estar composto de história e de outros sintomas para a gente entender, sim, que é da ansiedade. Tanto raiva como medo são duas emoções absolutamente diferentes, elas têm esse potencial de derramar na nossa corrente sanguínea, de fazer o corpo, né, derramar na nossa corrente sanguínea um hormônio chamado adrenalina. A gente fica pilhada na ansiedade, pilhada na raiva, porque a gente está inundada de adrenalina, tá? Deixa eu ver o que o Andro falou aqui pra gente. Boa noite, meu coração acelera, mas à noite quando vou dormir. Respiração ofegante, leva uns 3 minutinhos e volta ao normal. Boa noite, Priscila. Vamos lá tomando aguinha, gente? A minha tá bem fresquinha, tá deliciosa. Não sei se você está com calor aí, mas nessa sala cheia de luz que a gente tem que botar para vocês nos verem bem, está muito quente aqui. Bom, vamos lá. O que acelera o coração? Medo e raiva. Ansiedade é raiva ou é medo? Você sabe? É medo. Medo de quê? Se a gente está falando de uma ansiedade patológica, essas que a gente sofre, o que é? Medo que está onde? Lá no futuro. Real ou imaginado? Imaginado. Eu estou com medo daquilo que eu estou imaginando. E isso é algo que a gente chama de patológico, por quê? Porque não está acontecendo, porque você está imaginando. Então, quando a gente vai olhar para a sua ansiedade, a gente precisa olhar o que está por trás desse medo. Por que esse medo está sendo disparado? Nós somos seres tão complexos e tão belos que nós temos um botãozinho de alarme dentro da gente, sabia? A gente, dentro do nosso cérebro, tem aquele botão vermelho que a gente aperta e é o alarme para todo mundo sair correndo, porque algo de ruim está acontecendo, sabe? Tipo num prédio, soa o alarme, o que a gente faz? Epa, 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 o que está acontecendo aqui? Eu tenho que sair, tenho que fugir. Nós temos esse botãozinho vermelho que a gente, quando tem ansiedade, fica apertando, apertando, apertando. Esse botãozinho dentro do seu cérebro chama amígdala. Ela detecta o perigo. E todas as vezes, mas são todas mesmo. Todas as vezes que você se ver em perigo, o que vai acontecer? Você vai ficar com medo. É uma ameaça, é perigo. Está ameaçando a minha sobrevivência. Ou seja, eu tenho que fugir ou eu vou ter que lutar. Então, eu preciso estar preparado. Eu vou lutar quando eu tô assim? Não, eu tenho que estar no estado de prontidão. Epa, epa, epa. Nossa pupila até dilata, para vocês terem uma ideia. E aí, a gente tá capacitado a sair correndo ou a brigar com aquela ameaça. Então, essa amígdala, para quem tem o transtorno de ansiedade, é como se você tivesse com o dedo lá enfiado e ela tá o tempo todo disparada, o tempo todo ela tá te falando perigo, 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 perigo. A tua mente fica imaginando o perigo, aí o teu corpo reage como? Acelerando o coração, deixando a sua respiração ofegante, fazendo com que você fique até trêmulo de tanta energia que você tá, começa a suar, sua pupila fica dilatada, a circulação sanguínea dá um aporte imenso para a perna, para braço, ou seja, para os membros superiores e membros inferiores, para você correr ou fugir. E aí, quando você está nesse processo, por exemplo, você acabou de comer, sabe o que acontece? Dói o estômago. Você sente embolado. Por quê? Porque o sangue sai, a gente fala assim, né? O sangue sai do estômago e vai pro braço, vai pra perna. Só que, minha gente, não tá acontecendo de verdade nada. Eu tô imaginando aquela situação.
E meu corpo, ele responde da mesma maneira se aquilo é imaginado ou se aquilo é real, porque o corpo responde ao aperto que a gente faz na amígdala. Então, todas as vezes que a gente está falando de ansiedade, você está apertando esse botão de perigo sem perceber que está apertando. Porque todo esse mecanismo, esse funcionamento, é como se fosse um aplicativo do seu celular que está estragado. Teu aplicativo está estragado, ele vai funcionar? Não vai. Daí ele vai dar pau no seu celular, vira e mexe, vai fechar seu celular, vai estragar tudo que você estava fazendo naquele momento. De forma até que fica inviável você usar o celular, porque ele trava, derruba tudo, apaga, fecha. É a gente numa crise de ansiedade. É um celular com um aplicativo estragado que zica todo o celular, derruba todas as conexões, inclusive desliga até o aparelho. Porque às vezes a gente está num quadro tão grande, uma aceleração tão grande do nosso coração, que o que acontece? A gente trava. É paralisia. A gente vai para correr ou fugir, só que tem um nível de hormônio na nossa corrente sanguínea que simplesmente a gente paralisa, que é o último recurso, que a gente chama que é o fingir de morto. Eu travei, tô fingindo de morto, é como se eu não estivesse lá, né? Então, faz isso. Agora, eu travei, significa que o meu coração vai ter um infarto? Não, nada a ver, nada a ver. Esse mecanismo é um mecanismo natural. O coração acelerar, sua pressão arterial subir, sua respiração ficar ofegante, tudo isso é natural. Acontece, é para sua sobrevivência, para sua preservação. O medo nos ajuda, ele é uma emoção básica que tem que estar aí. E esse botãozinho também tem que estar para a gente ser rápido. Se de repente eu tô aqui na live e acontece alguma coisa, eu preciso de verdade fugir daqui, se for uma ameaça. Se de repente cair um avião ali e ter fogo, eu tenho que sair correndo, mesmo que eu esteja concentrada aqui com vocês. Eu tenho esse equipamento aqui que funciona, né, em stand-by, que está o tempo todo monitorando o ambiente. E quando ele sentir que algo me ameaça, ele dispara em mim do tipo assim, gente, tem que sair, está acontecendo alguma coisa, tchau, fui, né? E eu já tô assim, né? Pronta para ação, ok? Então, por que quando a gente diz assim, então se eu tenho um ataque, posso ter um infarto? Não, não pode ter um infarto, a não ser que você já tenha um problema cardíaco. E aí, seu risco de infartar num quadro de ansiedade é o mesmo risco se você for, de repente, fosse numa montanha-russa que dispara o medo, né? E aí, você também poderia infartar, porque você já tem um problema no coração e o medo faz com que acelere o seu coração, aumente sua pressão arterial e acelere o ritmo respiratório, tá? Então, assim, o que acontece que a gente fica encanado quando o coração começa a acelerar? Quando chega, que nem a paciente da semana passada chegou e diz, eu tô sentindo meu coração batendo como se fosse fora da caixa torácica, fora do meu peito. O que ela estava entrando naquele momento? Ela estava com o coração daquele jeito por causa de ansiedade? Nananina, não. Só que o coração acelerado estava levando a um quadro de ansiedade. Isso se chama ansiedade cardíaca, um termo que é recente, tem 20 anos praticamente, né? E as pessoas começaram a notar, os médicos, especialmente os cardiologistas, que algumas pessoas que eram cardiopatas desenvolviam ansiedade. Começavam a ficar hipervigilantes, super atentas aos batimentos cardíacos. A pressão arterial, sabe aquela pessoa que mede a pressão arterial o tempo todo? Ou que fica medindo o pulso? Deixa eu ver como que eu tô. Isso tem um nome, se chama ansiedade cardíaca. É o medo daqueles movimentos ligados à questão do coração, à pressão arterial, de ser algo grave, de levar a um infarto, de dar algum problema. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm uma cardiopatia chamada arritmia. Na arritmia, meu coração não bate tum-tum, tum-tum, tum-tum. Ele dá umas
né? Para baixo e para cima. Ele faz tum-tum, tum-tum, ou ele faz tum-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 tum. Então, quem tem arritmia fica, às vezes, hipervigilante, ou seja, eu fico todo tempo prestando no meu coração, vai acontecer alguma coisa comigo, vai acontecendo alguma coisa comigo. O que é ansiedade? Medo do futuro. Então, aquela cardiopatia acaba desenvolvendo um quadro de ansiedade, porque ela fica com medo da onde aquilo realmente pode levá-la quando o coração dela está acelerado, quando ela está sentindo essa pulsação muito forte. Mas a ansiedade cardíaca a gente também vê em pessoas que não têm problema de coração. Pode acontecer para pessoas, por exemplo, que têm síndrome do pânico, é o mais comum. Por quê? Porque a pessoa com pânico, ela tem medo de ter o pânico novamente, ok? Uma das características principais de quem tem síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, ou os ataques de pânico, é a pessoa ter medo de ter crise. Por quê? Porque é uma experiência muito ruim, muito desagradável. É o que a gente chama de sensação de morte iminente, né? Então, isso dispara na gente muito medo. Então, eu fico com medo de ter medo. Medo de entrar novamente naquele ataque de pânico, medo de passar por aquilo de novo. E aí, o que eu faço quando eu tô com medo? Eu entro no processo que a gente chama de evitação. Então, para evitar isso, eu preciso ficar monitorando. Monitorando o quê? Meus batimentos cardíacos, minha frequência, minha pulsação, meus movimentos, né? Eu preciso ficar checando isso o tempo todo. Então, às vezes a pessoa tá bem, mas esse movimento de ficar se vendo o tempo todo, de ficar medindo o tempo todo, é um movimento que gera ansiedade, é um movimento voltado para o medo. E aí eu aperto de novo aquela amígdala dentro do meu cérebro que dispara mais medo, ou seja, vai vir na minha corrente sanguínea o hormônio chamado adrenalina para me preparar para lutar ou fugir. Ou seja, meus batimentos cardíacos vão acelerar. A minha pressão arterial vai aumentar. A minha respiração vai ficar ofegante. A minha pupila vai dilatar. Ou seja, eu vou entrar num quadro de mecanismo de luta ou fuga. Também até aí, gente, tudo normal. Só que a interpretação que a nossa mente dá, a interpretação do que a gente vê, acaba nos traumatizando, acaba nos deixando extremamente vulneráveis, a ponto da gente só sossegar quando eu chego na emergência do hospital. E aí eu faço eletro no coração e a pessoa me diz assim, não é um mal súbito, isso é uma ansiedade. Aí você pensa, putz, não é possível que isso é ansiedade. Não é possível que isso seja pânico, porque eu sinto tão forte isso, como é que a minha cabeça vai fazer isso? Pois é, mas não é essa cabeça que você enxerga, é um aplicativo dentro da sua cabeça, é uma programação mental que tem toda uma história do que, por que ela surgiu. Não é do nada, não é porque você é burro e resolveu pensar errado, não é assim. Tem uma história por trás aí, tem situações que você viveu, que te traumatizaram e você criou como se fosse assim, toda vez que eu ver tal coisa, que eu passar por tal coisa, que eu vir tal coisa, eu vou ter que fugir ou eu vou ter que lutar. Então você cria uma programação que te deixa ligado o tempo todo no medo. E o tempo todo você fica com esses mal-estares no seu físico. Porque o seu físico, infelizmente, está achando que ele vai ter que brigar ou fugir com alguém, tá? Vamos lá ver os comentários que eu falei. E agora a gente vai ver aqui como é que a gente pode complementar das coisas que vocês nos disseram, tá? Boa noite, Cássia. A Marielle está dizendo que tudo isso acontece comigo, então, muito possivelmente, você realmente tem um transtorno ansioso, né? A Cássia está dizendo, o meu acelera e eu entro em pânico. Isso é a ansiedade cardíaca, né? É a gente realmente começar a observar os batimentos cardíacos, a frequência arterial, né? A pressão arterial, como que tá, começa a ferir demais
e aí a gente entra nesse quadro de ansiedade. A Gabriela tá dizendo assim, ultimamente estou fugindo, Inês. Ah, sim, porque a Inês disse que é luta ou fuga, né? Normalmente, nos quadros de ansiedade, a gente não tá lutando, a gente está fugindo, porque a gente já tem uma ideia, que é uma crença negativa a respeito de nós mesmos, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, que a gente não tem capacidade, que a gente não tem competência, que a gente não vai saber o que fazer. Tudo isso compõe o pensamento anterior à emoção e que é o que dispara o nosso medo, tá? O José Cardoso está dizendo assim, eu fico medindo toda hora. Exatamente, né? A gente até tem um teste que se chama Questionário da Ansiedade Cardíaca. São 14 perguntas, eu vou fazer isso com vocês, para vocês terem uma ideia de como está essa ansiedade cardíaca para vocês, tá? Eu vou falando as perguntas e vocês vão anotando, eu vou dar as instruções daqui a pouquinho, tá bom? A gente só vai ver aqui as coisas que vocês comentaram, e daqui a pouco a gente já tá terminando. Essa live, ela tem o objetivo de durar 30 minutos, 40 minutos. Eu e a Inês acabamos falando demais, então a live se estende 60 minutos, 70 minutos, mas esse não é o objetivo, é uma coisa realmente mais sucinta, né? A Marielle está dizendo assim, que fica sempre assim, e está perguntando, por que a ansiedade causa dores no corpo? É uma pergunta legal. Uma pergunta legal, inclusive, para a gente fazer um chega de dúvidas. Já estou anotando aqui, por que a ansiedade causa dores no corpo? Porque é legal a gente saber também, Marielle, porque tem uma patologia chamada fibromialgia. E a fibromialgia, a característica é exatamente essa, dores no corpo e dores fortes, né? Gabriela tá dizendo assim, eu tinha medo. Cadê? Opa. Desculpa, gente, tô aqui com problema no touch. Eu tinha medo de dormir, de comer, de beber, de usar banheiro e de repente explodir. Muito medo. Hoje só TAG, que também é muito difícil. Então, você teve um quadro mais severo de ansiedade. A ansiedade, ela tem níveis, tem o grau leve, tem o moderado e tem o grave. Possivelmente, você estava num quadro mais grave. Deve ter entrado com medicação. E a gente sabe que a primeira coisa que a medicação faz é diminuir. A medicação controla os sintomas da ansiedade. Então, a gente tende a sentir menos intensidade, menos duração e menos frequência. Mas a ansiedade é algo que é mais profundo do que os sintomas e que, infelizmente, a medicação, ela não trata a causa, que é esse aplicativo dentro da sua cabeça que está funcionando errado. Esse aplicativo é como se ele fosse um pouquinho, sei lá, vamos dizer assim, estabilizado, né? Parece que não incomoda tanto aquilo lá estragado com os remédios. Mas você parou o remédio, volta tudo e às vezes pior. E o remédio não zera isso, na maioria das vezes, a não ser que você tenha um quadro bem leve de ansiedade. E quando você tem um quadro leve de ansiedade, a gente nem recomenda uma medicação, a gente recomenda, sim, um processo terapêutico que cuide da raiz da sua ansiedade. Então, a gente sabe que cuidar da raiz da ansiedade envolve um trabalho que é como se fosse uma árvore, examinar a raiz dessa árvore. Os sintomas são copa e tronco. E para isso a gente precisa realmente cavocar. E a gente não faz isso sozinho, a gente faz com um profissional que entenda de traumas, que entenda de programação mental, de funcionamento mental no nível mais subconsciente. Não é aqui. É mais profundo, envolve mente emocional também, tá? A Beth aqui tá dizendo, estou enfrentando meus medos e seguindo em frente. Sim, enfrentar e lutar é uma forma de você seguir. Por isso que a gente diz, o mecanismo de luta ou fuga é um mecanismo, sim, fisiológico, natural e necessário para nós. Então, a gente diz que o medo, ele vem
não para nos deixar fracassar. Então, não vai espirrar. Desculpa. O medo, ele vem para justamente desenvolver em nós a nossa coragem. Então, quando você está fazendo isso... Eu falo que ao vivo não é fácil, né, minha gente? Vocês têm que até me ver espirrar. Ah, falar para você, perdão. A Beth está dizendo assim, né, que está enfrentando isso. Então, é sinal que o teu medo está num tamanho que já é possível você ir desenvolvendo a coragem, né? E é um trabalho realmente diário de controlar o medo. Agora, se a gente quiser examinar qual a raiz do medo, aí você precisa realmente de um tratamento que vá para onde você tem que ir. Não existem técnicas de controle, né? Eu abri essa live dizendo exatamente isso, que eu e a Inês temos a missão de te ajudar a conhecer a ansiedade. Então, o que a gente está falando é conhecimento da ansiedade. Também controlar. Então, a hora que a gente dá alguma técnica para vocês, dá uma dica, né? E a gente tem várias coisas nos nossos canais, vários vídeos, textos, a gente está controlando. Remédio antidepressivo, ansiolítico, controla. Chá, né? Fitoterapia, controla. Ou seja, essas coisas funcionam para a gente sentir alívio de sintomas. Mas ainda assim, a gente tem que ter clareza para não se frustrar e aí querer jogar tudo pro alto e dizer não faço mais nada porque nada adianta. A gente tem que saber exatamente o que a gente pode esperar de cada coisa para não se frustrar e acabar desistindo, quando na verdade não é para desistir, é para mudar a estratégia. Então todas essas coisas elas funcionam até a página 2. Da página 2 em diante é preciso de algo que realmente seja eficaz na origem, na base daquele problema, tá? E todas essas técnicas de controle, elas não são suficientes, elas não dão conta, tá? Vamos ver, Adriana, boa noite, Cris, boa noite. O Evandro tá dizendo assim, nunca imaginei que a ansiedade trazia tantos sintomas ruins, mas sempre estou controlando meu pensamento e interrogando ele e logo passa. Exatamente, quando você faz isso, é uma bela técnica de controle, que é simplesmente não deixar aquele pensamento criar outros pensamentos e daqui a pouco você tá inundado de pensamento negativo. Eu sempre dou a seguinte imagem, né? Um pensamento negativo é igual uma formiguinha no seu piquenique. Você vai lá, abre sua toalha, abre sua cesta, tirou seu lanche, botou em cima da toalha. Vem uma formiga, formiga é natural na natureza, vai vir a formiga. Se você não faz nada, adivinha o que vai acontecer com o teu lanche? Você vai perder seu lanche, você não vai comer. E pensamento negativo é a mesma coisa. Você viu a formiguinha lá no seu lanche? Afasta, manda ela longe. Talvez ela volte. Volte 2, volte 3 formiguinhas. Você tem que afastar todas. Então, você tem que ficar se observando. Para quê? Para não deixar que a formiguinha traga o formigueiro. E aí, já foi, né? Seu lanche já era. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Denise. Vamos ver aqui. A Inês está falando saúde pro meu espirro. Obrigada. Ai, a Gabriela também, a Marielle também. Obrigada, gente. O José Cardoso está dizendo assim, Sandra, nessa semana eu estava com muita agonia, uma tristeza muito grande, aí eu não aguentei, comecei a queimar meus pulsos e sentir dor física. Então, você acabou também com uma estratégia, né? Que é a mesma estratégia que estava usando o Evandro. Só que o Evandro, ele corta na raiz. Você já usou uma estratégia extrema, né? É a mesma coisa que a gente fala do suicida. O suicida, ele também tá no desespero, ele também tá querendo se livrar do problema. Só que ele tá querendo se livrar do problema de uma forma muito agressiva. Porque ele se livra do problema, mas ele se livra da solução também, porque ele perde as duas coisas. Então, quando você vai de uma dor para outra dor, você tá ainda no mesmo caminho,
né? Você tá ainda na mesma situação de dor, você não conseguiu ultrapassar para ir para uma outra situação de solução. Você trocou um tipo de problema, um tipo de dor, né? Que foi essa questão que você tá falando de uma agonia e tristeza, pela dor física, né? Para quê? Para tentar desviar sua mente daquilo. Funciona. É a mesma coisa que a gente brinca com criança. Você tá com dor de cabeça? Vem cá, te dou um pisão no pé e aí passa a dor de cabeça, né? Você fez um pouco isso com você. O que acaba fazendo, no final das contas, que você perca sua autoconfiança e que você fique com medo de como vai ser sua reação da próxima vez, né? Porque viram tudo ou nada, né? Vale qualquer coisa. Você tá na forma assim, José Cardoso, que a gente diz assim, os fins, né, justificam os meios, ou seja, eu quero me livrar, é o fim. Então, tanto faz se é queimar o pulso, né, se é bater a cabeça na parede, como já vi algumas pessoas fazendo, se é entrar numa situação de acelerar o carro e mirar um poste, né, para ter um pensamento voltado só naquilo e ter um pouco de paz, enfim, é apelar. Existem formas mais saudáveis, tá? E a gente realmente torce, eu e a Inês, para que você nos acompanhando, você nos assistindo, você opte por um caminho mais leve, porque esse caminho é muito pesado, José Cardoso, tá? Vamos ver. A Gabriela está dizendo que faz uso de medicação, que ela não é o que quer, mas ela está tratando com profissional psicoterapeuta e psicanalista, ainda precisa fazer muita mudança. Segue em frente, né? E ela está dizendo também, antidepressivo é atividade física. Sim, exercício físico é um potente antidepressivo. E se você quer realmente parar a medicação, você precisa tratar a sua ansiedade na raiz e você precisa também fazer, né, uma composição de várias coisas. Cuidar da sua alimentação, cuidar do exercício físico, que gera aí na sua corrente sanguínea antidepressivos naturais. A gente tem live sobre isso, né? Como trabalhar o perdão? A Rê tá perguntando. A gente trabalha o perdão, sabe em primeira instância qual? Liberando a raiva, né? Eu começava a dizer, Rê, nessa live de hoje, que uma das pessoas que eu atendi ontem estava numa crise com o coração acelerado de raiva, não era de ansiedade não, era de raiva. E uma das coisas que a gente falou e fez foi justamente ela poder exacerbar a raiva dela, botar para fora a raiva. A raiva precisa sair, né? Seja a raiva de mim, seja a raiva do outro. Sair de que forma? De uma forma saudável, né? Não é para você ir para um movimento de vingança, nem um movimento de se machucar ou machucar o outro. Você precisa deixar a raiva sair. Quando a raiva sai, seja num choro, seja numa respiração, seja gritando num travesseiro, seja escrevendo uma carta, né? Formas saudáveis de você liberar a raiva. Depois, no segundo momento, você consegue estar olhando mais ampliadamente o quadro. E neste momento, com a ajuda de alguém, né? Ou até com a ajuda espiritual, se você tem alguma fé, alguma religião, alguém que possa te orientar, você começa a olhar para outras coisas que foram benéficas para você. Foi isso que nós fizemos nessa sessão dessa pessoa que chegou com muita raiva. Ela pôde enxergar que, na verdade, ela se saiu melhor do que ela imaginava quando ela conseguiu ver o quadro todo, né? Mas ela só ia conseguir depois de baixar um pouco toda essa adrenalina no corpo dela. Senão é impossível você ver, porque você, quando tá com adrenalina, que é esse movimento que acelera o nosso coração, você fica no hiperfoco, você fica só naquilo. É igual burro que tem duas coisas assim nos olhos. Você não enxerga, você não consegue ver. Então, você precisa liberar um pouco para você fazer esse movimento. E aí, você enxerga o quadro maior, tá? Agora, é um processo, né? Ela diz assim, não consegue dormir, várias noites acordada, a mente não para.
A ansiedade, possivelmente você deve estar além da ansiedade com raiva também, porque tá falando do perdão, né? Raiva de si ou raiva do outro. A Valéria tá entrando na mesma vibe do José Cardoso, né? Com essa questão aí, entrando na mesma vibe não, né? Estava na mesma vibe. A Rê tá dizendo, você é ótima, parabéns. Obrigada, Rê, mas o que é que te tocou? Depois você fala aí, se não der para falar na live, nos comentários, você manda pra gente um direct no Instagram, tá? E diz pra nós o que é que foi dito, que te tocou, que sensibilizou, que fez você aí disparar esse elogio para mim, tá? Que eu recebo com muita gratidão. A Rê tá dizendo assim, eu também faço uso da medicação, mas não durmo. Eu estou assim, com muita raiva de mim mesma e de outros, certo? No momento eu não consigo me concentrar em nada. É o foco, né? A Gabriela tá dizendo assim, eu gosto muito da escrita, Sandra. Rê, tenta a escrita, para mim super funciona. Se você escrever, tá? A Rê e a Gabriela, eu sugiro que você escreva e você rasgue, queima, tá? É a transmutação daquela energia. Você não quer mais a raiva para você. E você não quer a irmã da raiva siamesa, que é a vingança. Você quer outro nível, né? Então você precisa liquidar aquilo, precisa desaparecer, você precisa transformar. O papel tem que virar cinza, tá? A Rê tá falando hiperfoco mental. Vou tentar escrever sim hoje mesmo, Gabriela. Isso. Faça o processo de reciclar, bota para fora, né? Se limpa e segue a vida, porque o nosso tempo é precioso demais para a gente desperdiçá-lo, porque tem coisas que vale a pena, tem coisas que a gente só pode lamentar, não tem o que fazer, né? A experiência do outro é a vida do outro, são as questões do outro, que mesmo nós, né, eu e a Inês, sendo especialistas em estudando a mente humana, se debruçando sobre essa maravilha que somos nós, às vezes nem mesmo a pessoa consegue entender. Às vezes a gente mesmo, né, faz alguns atos que a gente pensa assim, como é que eu fiz isso? Eu fiz isso? Onde que eu estava que eu fiz isso? Se a gente, né, que é pautada nas condutas, nas virtudes, às vezes faz alguns erros tão sérios que a gente pensa, meu Deus do céu, né? Parece que eu fui abduzida por alguns momentos. Imagina uma outra pessoa que não tem os mesmos valores, que não está pautado do mesmo jeito que a gente. Difícil, né? E são nossos irmãos, ou seja, nossa família, né? Somos uma família, a nossa humanidade é uma grande família. Então, às vezes a gente precisa ter compaixão. Isso não significa estar vulnerável, isso não significa se abrir ao mal. Significa você olhar e entender que isso, infelizmente, na vida do outro, ainda faz parte. Ok? Boa noite, Patrícia. Bom, minha gente, vamos lá para a ansiedade cardíaca para a gente fechar a live, que já são aqui quase 10 horas. Anote aí, tá? Você vai dizer assim para você mesmo. Nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre, tá? Então, você vai anotar o quão frequentemente você sente 14 perguntas que eu vou te falar para você ver se você tem um quadro de ansiedade cardíaca, tá? Então, nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. Frequentemente é assim, é mais de 50% das vezes, tá? Então, primeira coisa, você presta atenção nas batidas do coração? Nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Anota aí. Você evita esforço físico? Anota-se nunca, raramente, às vezes, tá? O coração, quando acelerado, te acorda à noite? Coloca aí pra gente também a graduação. Você tem dor ou desconforto no corpo que te acordam à noite? Aqui é dor ou desconforto no corpo, não, no peito, desculpe, tá? Você evita, né, se estressar, ou seja, você pega leve o máximo possível?
Outra coisa, você fica verificando a sua pulsação? Você vê que são todos sintomas de quem sofre isso, tá? Você vai avaliar o grau. Se você tá colocando nunca ou raramente, então é sinal que você não tem isso que a gente chama de ansiedade cardíaca. Se você tá colocando às vezes, se você tá colocando frequentemente, ou mesmo sempre, você já tá dentro do quadro de ansiedade cardíaca. Tem mais perguntas? Vamos lá. Então, a gente parou no verificar a pulsação. A outra pergunta é, você evita fazer exercícios ou outras atividades físicas? Porque a gente sabe que exercício e outras atividades físicas, o que elas vão fazer? Acelerar o coração. Você sente o coração no peito, aquela coisa como se ele estivesse batendo assim, e eu posso sentir ele fora do peito? Você evita atividades, no geral, que aceleram o coração? Outra coisa, mesmo que os exames estejam normais, você continua se preocupando com o seu coração? Nunca, às vezes, raramente, frequentemente ou sempre, tá? Você se sente seguro estando próximo a hospitais, a médicos ou a outros serviços de saúde? Mais algumas. Você evita fazer atividades que te façam suar? Essa também é uma característica. Você se preocupa que os médicos não acreditem que os seus sintomas sejam verdadeiros? Aquela sensação de que o médico não tá te ouvindo, não tá prestando muita atenção, tá achando que você não tem nada. Você tem essa sensação? Aí o que você vai dizer? Nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre, tá? Outras perguntas, tá? Que tem a ver quando você tem algum tipo de desconforto no peito ou quando o seu coração está acelerado. Você vai marcar da mesma maneira. Você se preocupa que pode ter um ataque cardíaco? Nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Você tem dificuldades em se concentrar em fazer qualquer coisa quando você está com esse desconforto no seu peito ou com o coração acelerado? Você fica com medo nessas condições? Põe aí a intensidade. Você gosta de ser examinado por um médico quando você está assim? Você busca uma ajuda médica? E você conta quando você está assim para sua família, para os seus amigos, né? Que você tá com essa questão no seu peito, de estar com aperto, desconforto, ou realmente o coração acelerado? Essa é a última, tá? Então, me digam agora vocês, enquanto eu vou encerrando aqui a live, se vocês identificaram se tem a ansiedade cardíaca, tá? A Rê já tá dizendo que não tem. Vamos ver se algum de vocês tem. Se você não tem, vai me dizendo também do que valeu você realmente assistir essa live hoje. Seja 5 minutos, seja esses 60 minutos que nós estamos aqui juntos. Por que essa live foi importante para você? O que você aprendeu hoje aqui? Né? Coloca para nós também, para a gente ter noção do quanto que a gente está contribuindo aí na vida de vocês, tá? Enquanto isso, eu vou dizendo para vocês que na próxima terça-feira vai ter live no Instagram, com certeza, no Facebook, talvez, né? Mas a gente transmitiria simultaneamente nos dois canais, nas duas redes. A Vanderleia tá dizendo que tem e a Gabriela tá dizendo que não tem o que a gente chama de ansiedade cardíaca. Legal, né? Já dá pra gente ter, né, uma boa noção de como a gente tá. A Cássia tá dizendo que tem. Ok. Então, na terça-feira que vem, a gente vai responder a seguinte pergunta: por que a ansiedade atrapalha o sono? Né? O José Cardoso está dizendo que também tem essa ansiedade cardíaca, a Marielle está dizendo que também tem, a Valéria está dizendo que não tem. Você vê que interessante?
as pessoas têm transtorno ansioso, mas algumas têm algumas características diferentes das outras, né? Mesmo sendo o mesmo campo, que é o campo da ansiedade, o campo que faz acelerar o coração. Para quem tem ansiedade cardíaca, acelerar o coração significa estar perto mais ainda da morte. Para outras pessoas, não é o sintoma que elas prestam atenção, tá? A Gabriela tá dizendo assim, eu sempre gosto de ouvir vocês, super esclarecedoras, e já me motivaram a buscar outras alternativas, outros profissionais, por não aceitar menos que isso. Perfeito. A Rê, gratificante a sua live, bota aí em prática o que você aprendeu. E a Valéria tá dizendo, você me fala qual app você usa fazer a live, que eu posso te ajudar. Então, Valéria, eu não sei se você vai conseguir me ajudar, porque assim, não é um aplicativo específico. Quando a gente faz a live pelo Facebook, que tá dando esse problema do som, a gente simplesmente entra dentro do canal e faz a live, como é aqui no Instagram. Então, não é nenhum tipo de aplicativo, a não ser o próprio Facebook que tá com esse problema. E você veja que curioso, né? Porque nós estávamos juntas a 1 hora antes da live, quando eu fiz o teste. E tava redondinho. Então, a gente não consegue entender, eu e a Inês, já até escrevemos para o Facebook, não tivemos ainda resposta, mas o fato é que a gente não consegue entender o que está acontecendo, porque não é o meu computador, não é o computador da Inês, só se for o horário, né? O horário das 8 funciona bem, o horário das 9 ele resolve não transmitir o nosso áudio, né? Não sei. Então, é esquisito. O problema foi no Facebook. No Instagram, aqui a gente tem transmitido tranquilamente a nossa live. E a Rê tá perguntando assim, onde a gente atende, né? Nós atendemos aqui no interior de São Paulo e também no Brasil inteiro. Mas o que a gente gosta de divulgar, especialmente no canal, é o nosso tratamento online, que faz você realmente eliminar 90% dos sintomas ansiosos em apenas 21 dias. E vai trabalhar tudo o que a gente está falando, desde os sintomas físicos, os sintomas emocionais e especialmente esses aplicativos que a gente tem dentro da nossa cabeça, que são as nossas crenças, as nossas programações mentais negativas que disparam o medo e que disparam todos os sintomas, tá? Se você quer saber mais, é fácil, vai para o nosso site. Como que é o nome do nosso site? O mesmo nome de todos os nossos canais nas redes sociais. www.chegademedoeansiedade.com.br. Vou ficando por aqui, deixando uma boa noite, um abraço bem gostoso em você, que você possa sentir peito com peito, coração com coração. Um abraço, ele libera ocitocina, que é um hormônio do vínculo, é um hormônio de bem-estar, é um hormônio que nos deixa cientes de que a gente está presente, de que a gente tem um ao outro, de que nós estamos juntos nesse caminho. Então, eu deixo com muita felicidade, com muita alegria, o meu abraço para você, na esperança de que esse coraçãozinho aí se acalme, que você realmente possa tratar a base da sua ansiedade e voltar à sua vida normal de novo e melhor ainda do que era, tá? Beijo grande, foca no que funciona e terça-feira que vem tem Inês com vocês respondendo por que a ansiedade atrapalha o nosso sono. Tchau, tchau, minha gente.